Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar então sobre o megômetro de 5 kV da marca LHF. Vamos ver suas principais características técnicas, suas vantagens, né? Vamos realizar como sempre alguns ensaios, né? Testando as suas funcionalidades e também vamos dar aquela espiadinha por dentro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos para que a gente possa fazer o nosso canal evoluir cada vez mais. Quando se adquire o megômetro da LHF de 5 kV, além do próprio equipamento, vem o manual de instruções, né, manual do usuário, 3 cabos, né, para conexões no equipamento que está sendo medido, um cabinho USB para transferência dos dados do equipamento para o computador, uma bolsinha para carregar os cabos e o certificado de calibração do equipamento. Então essas são as partes, né, são os equipamentos que vêm junto com o produto. No site do fabricante também é o software para comunicação com o equipamento e também outras informações relevantes sobre o megômetro. Falando um pouco dos cabos, o cabo tem um comprimento então de 2,50 m, né? E ele possui as seguintes características: pan elétrico de ignição com a seção de 1,5 mm², né, para 300 graus centígrados, né, com isolamento, né, com a tensão de isolamento de 15 kV. Lembrando que o equipamento então é para 5 kV, eu tenho isolamento de sobra aqui, né, o que mostra a preocupação, novamente, né, do fabricante com a questão de correntes de fuga, né. Bem, aqui tem a telinha do próprio equipamento, então ele tem a entrada aqui para alimentação, né, para carga da bateria, então que é uma entrada monofásica de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz. Aqui a conexão com USB para descarga dos materiais, né, a chave liga e desliga, o encoder aqui rotacional, né, para a gente fazer a seleção das tensões, o botão de iniciar e de parar o teste, e aqui os 3 pontos de conexão das garras, né, dos cabos para fazer a medição, e a tela touchscreen. Então, iniciando o equipamento, né, aqui a gente pode ver a telinha principal então, de funcionamento. Em configurações, eu tenho que digitar uma senha para poder acessar, e essa é uma aba, né, utilizada pelo fabricante. E aqui a gente tem então a parte que não interessa, que é a parte de teste. Clicando em teste, ele vai entrar nessa telinha mostrando a tensão final, né, que a gente vai testar, né, e o tempo de teste. Para que a gente possa fazer ajuste, eu tenho que clicar então em cima do 250. Notem que ele estava amarelo, ele ficou verde, e agora eu consigo aqui, através do ajuste, né, fazer a alteração do valor da tensão conforme eu queira colocar. Vamos imaginar aqui um ensaio com 500 volts. Uma vez selecionado a tensão de 500 volts, a gente clica em cima, ele volta a ficar amarelinho. O próximo ajuste então é o tempo de teste. Clicando em 1 minuto, ele vai ficar verde, a gente consegue ajustar então o tempo para que a gente vai utilizar. Normalmente a gente acaba utilizando 10 minutos, tá? Que é um tempo de ensaio que a gente precisa. 10 minutos selecionado, clico em cima de novo, ele fica amarelo, posso ir para a próxima página. Bem, eu tenho o PI e o DAR, né? O PI, que é o índice de polarização, e o DAR, que é a razão, né, de absorção de elétrica. Então eu posso selecionar os dois, se for do meu interesse. Lembrando que o PI, né, o índice de polarização, ele se dá a medição do ensaio em 10 minutos dividido pelo valor da medição do ensaio em 1 minuto. Então eu preciso ter no mínimo 10 minutos de ensaio, né, de teste de tensão aplicada sobre o equipamento que eu estou medindo para poder extrair o valor do PI, né? E do DAR é a relação entre a resistência presente em 1 minuto de ensaio dividido por 30 segundos de ensaio. Então aqui eu clico em iniciar, vai iniciar essa tela, né? Ele está compensando o offset, está selecionando a escala e vai iniciar a medição. Nesse caso eu não tenho nada, a gente está vendo aqui, eu não tenho nada conectado, né? Só estou mostrando como é que funciona. Bem, ele alcançou a resistência máxima, né? Estou com a corrente mínima que é de 1 nanoampere, com a tensão aplicada de 500 volts e o amarelinho ali, o triângulo amarelo, indica que eu tenho tensão aplicada. E aqui o tempo restante então do ensaio que está sendo executado. Eu posso parar, né, clicando no botãozinho, ou aqui embaixo eu tenho o verde, que eu inicio o teste, e o vermelho para parar o teste. Vamos parar o teste aqui, não tenho o que fazer, né? Beleza, essa é a tela final, mostra o último valor de tensão e de corrente aplicada, mostra o valor da resistência que está sendo medida nesse momento, né? O teste foi encerrado e a gente pode clicar em próximo aqui. Ele mostra essa próxima tela, né, onde tem essas informações de DAR e PI, obviamente não houve, né, porque a gente cancelou. A resistência medida 15 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 600 segundos, né, que são 10 minutos. A resistência do tempo final, caso
a gente tem escolhido o máximo, que é de 30 minutos, né? E aqui ele faz uma correção, né, para a temperatura que eu tenho, né, daquilo que está sendo medido. Por exemplo, eu estou com uma medição agora sendo realizada. Vamos imaginar que essa medição foi realizada em 20 graus. 20 graus, clicando, eu posso clicar em calcular. Ele vai fazer a correção, então, dessa resistência para uma temperatura de 20 graus. Posso exibir um gráfico, né? Ele vai aparecer essa telinha do gráfico. Obviamente, nesse caso, não tem nada para mostrar para vocês, mas ele mostra o valor no gráfico. E então eu posso salvar. Aparecendo essa tela, eu posso cadastrar a minha ID. Então eu vou clicar aqui. Eu tenho 9 números aqui sendo colocados na tela do equipamento. Vou dar um OK e salvei, né, esse ensaio. Aparecendo, clicando em salvar, né, aparece que salvo, essa informação já foi gravada na memória do equipamento. Lembrando que eu tenho memória disponível, então, de cada vez que a gente salva, né, cada vez que a gente salva, eu reduzo 1%, né, da minha posição de memória. Então eu tenho a possibilidade de gravar até 100 ensaios desse equipamento. E para voltar, clicando aqui em cima, desejo sair sim, ele volta para a tela inicial, onde a gente pode iniciar então os testes novamente, volta para a configuração inicial. E a partir dali a gente vai fazendo os ajustes necessários para as próximas medições. Bem, nada melhor do que a gente fazer um ensaio, então bora lá. Eu vou iniciar então o primeiro teste. Ligando o equipamento, ele já abre naquela tela, né, inicial, clico em teste, vou aplicar uma tensão então aqui. Esse aqui é um transformador velho que eu tenho, um transformador antigo, vamos até ver a qualidade dele, né. Então ele é para 220 volts, eu vou aplicar uma tensão então um pouquinho acima de 500 volts. Com um tempo, então, de 10 minutos para a gente medir o PI e o DAR. 10 minutos, seleciono o 10, vou para o próximo. Então, vou acionar, né, vou querer medir então, o índice de polarização e também o DAR. Vou iniciar e começo a medição. Tem, então, a tensão aplicada, notem, né, os valores iniciais, né? Então, estou com 6.7 gigaohms, com uma corrente de 70 nanoampere. Notem que a resistência está subindo, então o que me indica que o equipamento, então, no princípio está bom, né? Vamos ver, né? E aqui embaixo ele mostra o tempo final, que eu tenho 9.38 segundos agora de duração. Embaixo eu tenho uma escala, então, que mostra em que ponto ele está. Notem, né, que aqui 1 megaohm e aqui 1 teraohm, né? Então eu estou acima do 10 GB, que é o que ele tem mostrado aqui. Vamos aguardar os 10 minutos e vamos ver qual é o índice de PI e de DAR que o equipamento irá nos fornecer. Bem, chegamos agora ao final dessa medição, né, com um índice, uma resistência de 56.6 gigaohms, né, com a última tensão e corrente medidas aqui de 501 volts e 8,87 nanoamperes. Tempo de 10 minutos, né? Próximo. Ele mostra o índice DAR de 1.38 e o PI de 3.61. Então, aqui ele mostra a resistência. Então, para 15 segundos, 30, 60 e 600 segundos. E a resistência final, né? Também a última resistência medida. A temperatura que eu tenho aqui, nesse momento, está em 20 graus. Clicando aqui, então, a gente vai ajustar ela para 20 graus. E o equipamento já faz um ajuste para os 40 graus calculado e corrigido, então, inicial, né, de 15 segundos 6,5 gigaohms, 30 segundos 8,6, 60 segundos 11,9 GB, 600 segundos 10 minutos, né, 43 gigaohms e a resistência final mesmo valor, então, né, com números DAR e PI igual. Vamos clicar em gráfico, notem que ele faz o desenho do gráfico e eu posso clicar em salvar. Vamos dar em salvar. Vamos colocar aqui o login, a ID dessa medição como 11, dar um OK, 96% está de memória disponível, vamos colocar em salvar, disse que está salvo, então essa medição está OK, deseja sair. Agora vamos ver como é o uso do equipamento com o software. Uma vez baixado o software na LHF e instalado no computador, a gente pode então iniciar o processo de conexão com o megômetro, né? O cabo USB já está conectado, então aqui no software a gente vai em conectar, então para fazer a conexão aqui com o computador e o megômetro, ok? Então, aqui a gente começa a fazer a conexão.
Aqui na tela do megômetro ele me mostra que eu tenho 4 testes salvos. A gente vai fazer clicar em buscar dados. Uma vez buscados os dados, aqui na identificação do teste, ele vai aparecer os testes identificados. Vamos aqui no teste 10, só para a gente ter uma ideia, né? Ele mostra aqui uma curva onde eu tive então uma tensão, na curva em azul ele mostra a tensão que a gente teve aplicada, que foi de 500 volts. Na curva em vermelho aqui ele mostra a resistência que a gente teve. Então aqui, nessa coluna aqui a gente tem o valor medido, na outra coluna um valor corrigido então para 40 graus, né? Considerando que a temperatura de leitura então foi de 20 graus. Eu tenho um DAR de 1.29 e um PI de 1.99. Aqui vamos acessar um outro teste, o teste 12 por exemplo, e a gente vai ver aqui que a gente tem uma medição meio estranha, né? Através desse gráfico a gente consegue então perceber que há, né, ou que houve uma medição estranha, vamos chamar assim, né? Onde eu tenho os valores aqui na casa de gigaohm também, de 1.5, né, gigaohm, corrigido aqui para 1.2, arredondando, né, onde a nossa resistência aqui oscilou bastante ao longo do teste, dando um DAR de 1.03 e um PI, né, um índice de polarização de 0.92. Então, aqui há algum problema nessa medição. Aqui no software há também um campo para informações complementares. Vamos escrever aqui, medição... Teste realizado no equipamento X. Enfim, e aqui a gente pode exportar todos, né? E ele começa a gerar os arquivos do laudo. Clicando aqui no ícone apagar dados, eu vou apagar os dados que estão no megômetro, né, zerando a memória do megômetro, e aqui também eu vou desconectar, né, a conexão que eu tenho entre o computador e o megômetro. Vamos lá nos arquivos. E ver o resultado, o relatório do gráfico 12, da medição 12. Ele mostra o relatório do megômetro, né? Informações dos testes com identificação, né? Teste de tensão, teste finalizado, tensão de 500 volts aplicada, duração do teste 10 minutos com a temperatura de 20 graus. Né? Mostra os valores medidos e os valores compensados, né, para 40 graus. Mostra o DAR e o PI, o gráfico que a gente tem informado aqui e também as informações complementares, né, que foram escritas lá naquela telinha, né? Medição de teste realizado no equipamento X. Então é um gráfico simples, né, mas que mostra as principais informações, principalmente o gráfico aqui, né, mostrando algum problema, né, que pode apresentar durante o teste. O software é um software bastante simples, mas que atende às nossas necessidades. Como sempre, vamos dar aquela olhadinha no equipamento por dentro. Então vamos lá. Estamos aqui com o equipamento aberto, então. Dá para ver que ele é, como o outro anterior que a gente havia avaliado, a LHF, também bastante robusto. Então vamos dar uma olhadinha nele com mais carinho aqui e vamos ver o que a gente pode encontrar interessante. Aqui estou com o equipamento então aberto. A montagem que a LHF faz, ela é interessante, né? É fácil, né, de abrir o equipamento, né, e deixar ele exposto de modo a dar manutenção, enfim, né, de ver a própria montagem. Isso facilita na montagem, né, e permite que a gente mostre, né, e veja o equipamento aqui de maneira totalmente aberta, vamos chamar assim, né? Qual é uma característica da LHF, pelo que eu tenho percebido, né? Ele se concentra em fazer aquilo que de fato é o core, né, que é o principal do produto, que são a placa que gera alta tensão, que é essa placa aqui na parte de baixo, e aqui uma placa de isolamento que tem entre então essa placa e a etapa de saída, vamos chamar assim, né, USB, enfim, né? E a parte da bateria e a fonte de entrada, então ela compra produtos prontos, né, se concentrando na sua engenharia, né, na parte essencial, né, que é o coração do produto. Então vamos avaliar cada plaquinha de maneira rápida aqui, para dar um overview para vocês. Aqui tem a fonte de alimentação, que ela alimenta então o pack de baterias, tem um controlador, um BMS na parte de baixo aqui do pack de baterias, né? Então, que vai para a chave e a chave aciona todo o equipamento. A alimentação, ela entra então por esse conector, existem alguns reguladores de tensão chaveados aqui que condicionam a tensão de entrada para os níveis adequados de funcionamento da placa. Aqui a gente tem o cérebro, né, que é um microcontrolador ARM STM32L, que faz então toda a lógica ou a inteligência então dessa plaquinha.
Aqui a gente tem o C2526, então, que gera o PWM para o acionamento desse transformador elevador de tensão, né, que está associado a alguns dobradores de tensão, né, que são esse conjunto de diodos e capacitores que a gente tem aqui, que gera a alta tensão, então, que sai nesse conector aqui e vai alimentar, então, o equipamento ou o motor, aquilo que está sob teste. Aqui a gente tem esses resistores, né, associados a um relé de alta tensão, então, que serve então, para descarregar a tensão de saída do equipamento. Aqui a gente tem vários amplificadores operacionais de precisão associados a dois itens aqui que eu quero comentar com vocês, que é um ADR431, que é um gerador de tensão de referência de precisão, né, muito bom, e também a um conversor, né, o ADS1256, que é um conversor delta sigma, né, de 24 bits, que é bastante preciso, né? Então o que promove, né, o que caracteriza a conversão, né, da leitura da corrente que está sendo lida e da leitura que tá sendo fornecida ao equipamento, e que com isso então faz a medição e faz os cálculos necessários, né, para fornecer o valor da resistência que o megômetro está lendo. Esses equipamentos, né, esses amplificadores operacionais de precisão associados, né, a um gerador de tensão de referência de precisão associado a um conversor a delta sigma aqui de precisão, vai fornecer a qualidade, né, ou uma precisão à medição que está sendo feita. Então esse é um detalhe importante e legal desse equipamento. Os componentes aqui são da Texas Instruments, são da Analog Devices, são da Omron, os relés, então assim, o que mostra a qualidade e o esmero da LHF na escolha dos componentes para fazer um equipamento então com qualidade. Temos a segunda placa então feita pela HF. Aqui eu diria que é uma placa de passagem, vamos chamar assim. Aqui a gente tem uma fonte de alimentação também e isolada, né, com a preocupação de isolar, né, então as medições, o que a gente tem aqui, né, do circuito de contato, eu diria, né, da parte externa, né. Aqui atrás, esse CIzinho aqui é um CI, que é um FT232, né, que faz a comunicação USB, então, que a gente vai ter acesso externo. Ele está isolado, né, pela sua alimentação, a gente pode ver aqui, né, que a parte de condicionamento de sinal de alimentação, ela está isolada da parte externa. E aqui, né, todos esses cabos que vêm aqui, então, que vem da placa principal, eles estão passando por esse isolador, né, esses dois CIs aqui, que são isoladores de sinais. Então, esse isolador aqui, ele está conectado aos botões, né, de teste que estão no painel, né, e a chave rotativa que tem lá. Esse aqui de cima, basicamente, ele está conectado ao conjunto USB. Então essa plaquinha aqui, ela está também, né, conectada, se a gente for ver através desse cabo, ao LCD que a gente tem aqui na parte de baixo, que tá, não dá para ver aqui, mas está na parte de baixo. Visto que esse equipamento trabalha então com altas tensões, a LHF se preocupou em fazer um bom isolamento então da parte da placa principal, né, com o usuário externo, através dessa fonte de tensão isolada e dos isoladores aqui que a gente tem, né, não há risco, não há contato entre a parte externa, os botões que a gente pode conectar, e o LCD touchscreen e também a entrada USB com níveis de alta tensão que esse equipamento proporciona. Outro fato interessante então desse equipamento é essa base aqui, né, com um policarbonato ou um acrílico aqui de aproximadamente 1 centímetro, né, que dá, além da robustez, né, que dá na montagem, isola, né, e protege essa questão aqui da alta tensão que a gente tem sendo gerada nessa parte de baixo da placa. Uma característica que fica evidente nesse equipamento é a preocupação do fabricante com correntes de fuga. Então ele fez um bom isolador aqui, né, que protege então o terminal de alta tensão, o próprio cabo, né, o próprio conector do cabo também tem um bom isolamento, né, evitando assim as correntes de fuga, evitando assim erros de leitura no equipamento. Chegamos ao final de mais um vídeo. No vídeo de hoje eu apresentei então esse megômetro de 5 kV da marca LHF, equipamento bastante interessante, robusto, fácil de operar, né, com poucos botões, eu diria, o que é importante, o que é legal, né, facilita o uso dele no dia a dia, com recurso de relatório, gerar relatório, comunicação via software, né, para que a gente possa fazer então gerar um relatório e entregar então para o cliente essa medição de maneira apropriada. Gostei bastante do que vi, produto interessante para quem precisa fazer medições de campo aí, de isolamento, de resistência de transformadores e motores e de outros, e de cabos, enfim, né, do que precisa ser medido isolamento. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos e até o próximo.